A queda de Geto não aconteceu porque ele simplesmente enlouqueceu. Aconteceu porque ele nunca deixou de pensar. Quanto mais observava o mundo ao seu redor, mais ele tentava encontrar lógica em tudo aquilo que vivia. E cada decisão que tomou ao longo da sua jornada parecia, na sua própria visão, fazer sentido. O problema é que essa lógica foi sendo levada cada vez mais longe, até chegar ao ponto em que matar pessoas passou a parecer a solução correta. O mais desconfortável nessa história não é apenas acompanhar alguém se transformando em vilão, é perceber que você consegue entender cada passo que levou até essa transformação. O desconforto não vem apenas das ações dele, vem do fato de que os argumentos começam a parecer compreensíveis. Você não precisa concordar com ele para entender o caminho que percorreu, e é justamente isso que torna sua história tão marcante. Ele não nasceu cruel, não acordou um dia decidido a destruir tudo. Sua queda foi lenta, construída missão após missão, dúvida após dúvida, até que sua visão do mundo se transformou completamente. Antes de entender sua queda, é preciso lembrar quem ele era no início. Ele era alguém que acreditava que aqueles que possuíam poder tinham a obrigação de proteger aqueles que não possuíam. Essa ideia guiava todas as suas ações. Ele sabia que a vida dos feiticeiros era curta. Sabia que cada missão poderia ser a última. Mesmo assim, continuava lutando porque acreditava que havia um propósito maior por trás daquele sofrimento. Enquanto outros enxergavam apenas a batalha, ele enxergava as pessoas envolvidas nela. Ele era alguém que pensava no impacto humano de cada situação. Isso também ficava evidente na forma como seu poder funcionava. Para utilizar suas maldições, ele precisava derrotá-las e absorvê-las. Segundo ele mesmo, a sensação era semelhante a engolir algo extremamente repulsivo. Era uma experiência horrível, repetida inúmeras vezes, durante anos. Mesmo assim, continuava fazendo aquilo, não porque gostava, não porque era obrigado, mas porque acreditava que existia um motivo válido para suportar todo aquele sofrimento. E esse detalhe é importante, porque mostra que sua queda não começou por falta de valores. Pelo contrário, ela começou justamente porque seus valores entraram em conflito com a realidade. Para entender melhor essa transformação, também é necessário compreender a importância do seu melhor amigo. Os dois eram completamente diferentes, mas se complementavam. Um questionava tudo, não carregava grandes preocupações morais e encarava os desafios com confiança quase absoluta. O outro acreditava que existiam responsabilidades, deveres e razões para continuar lutando. Juntos, funcionavam como um equilíbrio. Um servia como apoio emocional, enquanto o outro oferecia direção moral. Quando estavam lado a lado, os pensamentos mais sombrios pareciam perder força. As dúvidas não desapareciam completamente, mas ficavam mais fáceis de suportar. O problema surgiu quando essa relação começou a mudar. Com o passar do tempo, cada um seguiu um caminho diferente. Enquanto um se tornava cada vez mais poderoso, o outro passava mais tempo sozinho. E foi justamente na solidão que as dúvidas começaram a crescer. Agora ele já não tinha alguém por perto para dividir seus pensamentos. Não tinha ninguém para ajudá-lo a organizar tudo aquilo que sentia. Restavam apenas as missões, as maldições, o sofrimento constante e uma pergunta que voltava repetidamente: por que estou fazendo isso? A resposta costumava ser simples. Ele protegia pessoas, salvava vidas, cumpria um papel importante. Porém, quanto mais observava o sistema ao seu redor, mais difícil ficava acreditar nessa explicação. Os feiticeiros eram recrutados muito jovens, enfrentavam perigos absurdos, arriscavam a vida diariamente. Muitos morriam sem receber qualquer reconhecimento. A sociedade que protegiam sequer sabia de sua existência. Eles sacrificavam tudo por pessoas que jamais conheceriam seus nomes. Durante muito tempo, ele aceitou essa realidade. Fazia sentido dentro da sua visão de mundo, mas cada nova missão adicionava mais peso aos seus ombros. Cada perda deixava uma marca maior. Cada injustiça tornava mais difícil continuar acreditando que tudo aquilo tinha um propósito. Então veio a morte de um jovem feiticeiro que representava tudo aquilo que havia de mais puro naquele sistema. Sua morte não aconteceu por falta de habilidade. Não aconteceu por negligência.
Aconteceu porque o sistema simplesmente o tratou como mais uma peça descartável. Aquilo teve um impacto profundo. Pela primeira vez, ficou impossível ignorar a sensação de que havia algo profundamente errado. As dúvidas começaram a aumentar. Quem realmente se importa com os sacrifícios dos feiticeiros? Quem reconhece tudo o que eles fazem? Por que continuar suportando tanto sofrimento? E sempre que buscava respostas, encontrava apenas silêncio. Mas existe um momento específico que marca o início da sua ruptura definitiva. Não foi uma conversa, não foi um massacre, não foi uma decisão repentina, foi um aplauso. Depois da morte de uma jovem inocente, ele testemunhou algo que jamais conseguiu esquecer. Pessoas comuns comemoravam, aplaudiam, sorriam, enquanto ele observava o corpo de alguém que havia acabado de perder a vida. Aquilo destruiu algo dentro dele. Não era apenas a tragédia da morte, era a reação das pessoas ao redor, pessoas que representavam exatamente aquilo que ele dedicava sua vida a proteger. A partir daquele momento, as imagens que voltavam à sua mente não eram das vidas que havia salvo, eram dos rostos daquelas pessoas aplaudindo. Foi então que uma nova possibilidade surgiu diante dele. Durante uma conversa importante, ele ouviu uma explicação simples. As maldições existiam por causa dos não-feiticeiros. Se eles eram a origem do problema, talvez eliminar a origem significasse eliminar também as consequências. Essa ideia não foi apresentada como uma ordem, não foi imposta, apenas colocada diante dele. E o mais importante, ninguém a destruiu imediatamente. Pela primeira vez, aquela conclusão parecia possível. Ainda assim, ele não tomou nenhuma decisão naquele instante. Sua transformação continuou acontecendo lentamente, até que encontrou duas crianças sendo tratadas de forma cruel e desumana, presas, humilhadas, sofrendo nas mãos de pessoas comuns. Naquele momento, algo mudou definitivamente. Sua lógica deixou de ser apenas uma hipótese, tornou-se uma conclusão. Na sua mente, os não-feiticeiros eram responsáveis pelas maldições, eram responsáveis pelo sofrimento dos feiticeiros, e agora também eram responsáveis pela crueldade que testemunhava. O mundo passou a ser dividido em dois grupos. De um lado, aqueles que sacrificavam tudo. Do outro, aqueles que apenas se beneficiavam desses sacrifícios. Essa visão era extremamente simplista, mas parecia fazer sentido para alguém que estava emocionalmente destruído. Enquanto isso, as pessoas mais próximas percebiam que algo estava errado. Ele estava mudando, estava mais magro, mais distante, mais silencioso. Mas ninguém compreendia a dimensão do que acontecia dentro da sua cabeça, e quando finalmente revelou suas ideias, o choque foi inevitável. Sua antiga visão de mundo havia desaparecido. No lugar dela surgiu uma nova convicção, uma crença absoluta de que eliminar os não-feiticeiros seria a única maneira de criar um mundo melhor. O mais assustador é que essa convicção não nasceu do ódio puro. Muitos vilões são movidos pela raiva, outros pela vingança. Alguns apenas desejam destruir tudo. Ele era diferente. Seu objetivo era criar um mundo que considerava justo. Um mundo onde os feiticeiros não precisassem morrer para proteger pessoas que jamais valorizariam seus esforços. Um mundo onde aqueles que possuíam poder pudessem viver sem serem explorados. Era uma ideia monstruosa, mas na sua cabeça era uma solução racional. Por isso sua história é tão fascinante, porque ele não se tornou alguém incapaz de sentir emoções. Pelo contrário, continuava se importando profundamente com aqueles que considerava parte do seu grupo. Ainda demonstrava compaixão, ainda sentia tristeza, ainda era capaz de chorar. O problema era que sua empatia havia se tornado seletiva. Ela existia apenas para determinadas pessoas. Todo o restante havia sido excluído da sua humanidade. Essa é uma das transformações mais perigosas que alguém pode sofrer. Quando um grupo inteiro deixa de ser visto como pessoas, qualquer atrocidade passa a parecer justificável. Mesmo assim, alguns traços da sua antiga personalidade permaneceram. Em vários momentos, demonstrava relutância em machucar jovens feiticeiros. Ainda carregava parte dos valores que possuía antes da queda. Isso mostra que sua transformação nunca foi completa. O antigo idealista continuava existindo em algum lugar, apenas enterrado sob camadas de dor, frustração e convicções extremas. Eventualmente, sua jornada chegou ao fim, e sua morte aconteceu pelas mãos da única pessoa que realmente o conhecia.
Foi um momento doloroso, não apenas porque um amigo matou o outro, mas porque representava o encerramento definitivo de uma história que poderia ter seguido outro caminho. Mas sua influência continuou existindo mesmo depois disso. E talvez seja justamente por isso que ele permanece tão marcante. Sua história não é sobre loucura, é sobre uma pessoa que precisava acreditar que o sofrimento tinha significado. Enquanto essa crença permaneceu intacta, ele conseguiu continuar lutando. Mas quando o mundo começou a destruir essa crença, ele procurou outra resposta, e encontrou uma resposta perigosa. Uma resposta simples demais para problemas complexos. Uma resposta que transformava pessoas em culpados absolutos. Uma resposta que eliminava qualquer espaço para dúvida. No fim das contas, essa é a verdadeira tragédia da sua história. Não foi a falta de inteligência, não foi a falta de bondade, não foi a falta de princípios. Foi a incapacidade de questionar a própria conclusão depois que decidiu acreditar nela. Quando uma ideia se torna absoluta, ela deixa de ser uma ferramenta e passa a controlar quem a possui. E foi exatamente isso que aconteceu. Sua necessidade de encontrar sentido para o sofrimento acabou consumindo tudo o que ele era. Por isso sua história continua tão poderosa, porque ela nos lembra que convicções são importantes, mas a capacidade de duvidar delas é igualmente necessária. Sem autocrítica, sem apoio, sem alguém disposto a questionar nossos pensamentos, até mesmo as melhores intenções podem nos levar a lugares sombrios. E talvez essa seja a maior lição deixada por ele. Não é o sofrimento que destrói uma pessoa, mas a resposta que ela escolhe dar a esse sofrimento.